Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confesso que eu agradeci muito a Deus quando eu fui me preparar para esse acampamento. Encontramos o Cristo e me deparei com a liturgia de abertura desse acampamento da Santa Missa. Por quê? Deus nos presenteia com 3 exemplos. Primeiro, aquela realidade da profecia de Amós, que é um mau exemplo. Depois, a realidade de Mateus. E para finalizar, essa Marte, Maria Gorete. Então fique bem atento, fique bem atenta àquilo que Deus está nos falando nessa noite. Você escutou a profecia de Amós? Quando Amós se direciona àquele povo e ele revela àquele povo o pecado que eles estavam vivendo. E é muito importante nós entendermos, compreendermos na história da salvação, compreendermos no desenrolar da revelação de Deus, daquilo que Deus foi anunciando pelos profetas. Quando Deus usa os profetas para falar a Israel, para denunciar o pecado, para exortar os reis, para exortar o povo, não é uma atitude negativa, é uma atitude de um Deus que ama o seu povo e quer que o seu povo se salve. Quando Deus usa de um profeta para dizer que aquela nação vai ser destruída, que aquele rei vai ser deposto, que eles vão morrer pela espada, que vai acontecer uma catástrofe na natureza, até a natureza vai chorar o luto do sofrimento daquele povo, Deus não está, através do profeta, decretando uma desgraça, mas Deus está dando uma oportunidade para que pela voz do profeta, pela palavra proclamada, aquele povo mude o rumo, mude a direção, converta-se e experimente a misericórdia, experimente a graça, experimente a força, experimente tudo aquilo que Deus tem de revelação no amor, na misericórdia dele. Mas veja bem, aquele povo vivia uma fé de aparência. Por quê? Eles, veja, vou ler na íntegra. Ouve isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Veja, o povo reclamando dos dias santos. Os comerciantes, os poderosos que oprimiam os mais pobres na injustiça,
declarando ali, através da boca de Amós, Amós os está lembrando do comportamento deles, de que eles vivem uma fé superficial, de que eles vivem uma fé de aparência, e que eles ajudando no templo, talvez com o dízimo, ajudando nas festas, com o dinheiro, porque eram comerciantes, que eles achavam que estavam comprando a Deus, que estavam enganando a Deus. E ele está dizendo, vocês estão desejando que o sábado passe logo. O sábado é o dia santo do judeu. Que o sábado passe logo, que a lua nova logo desapareça, dê a oportunidade para a lua, para outra lua, para que eles possam vender mais. E aí ele vai dizendo das festas santas. Então Amós está revelando a misericórdia de Deus e não a condenação. Vocês que se comportam assim, existe uma chance para vocês. Existe uma chance dada por Deus, porque se vocês não aceitarem essa chance que Deus está dando a vocês, acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto as vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Olha que tragédia. Olha que coisa, que palavra forte que Deus usa do profeta Amós para proclamar sobre aquele povo. Volto a dizer, não como uma palavra negativa, mas como uma chance para que aquele povo mude. Se você participou da missa ontem ou leu a liturgia de ontem, Amós estava profetizando e Amazias, o sacerdote, enfrenta Amós e diz, sai da nossa região e vai profetizar em outros lugares. Porque aqui é o santuário nacional, o santuário do rei, e aqui está a dinastia, aqui está o palácio, aqui está toda a realeza. Então vai profetizar em outro lugar, porque nós não queremos escutar a sua palavra. Ele ainda manda uma cartinha para o rei, dizendo que Amós estava fazendo uma conspiração contra o rei, fazendo um motim para que o povo matasse o rei, mentindo, usando da mentira contra o testemunho da verdade. E Amós vai dizer para o sacerdote ontem, no texto de ontem, olha, meu querido Amazias, é o seguinte, você é sacerdote e você está defendendo o seu pão, o seu dinheiro, porque você ganha do rei o dinheiro, mas eu nem profeta eu sou, eu não sou filho de profeta, eu sou um pastor e eu planto sicômoros, mas o Senhor Deus disse a mim, vai e profetiza sobre Israel. Veja, Amós está dizendo para o sacerdote que estava enganando o rei e o povo, que estava impedindo que a palavra chegasse. E onde a palavra chega, ela transforma. Ele está dizendo para ele, olha, meu querido, eu estou aqui porque Deus me chamou. É uma vocação. Eu não estou aqui para adular o rei, eu não estou aqui para agradar o rei, mas eu estou aqui para honrar o Senhor, proclamando a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade liberta. O que Jesus vai nos ensinar no Evangelho? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Eu não entendi. Como que é mesmo? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí o Espírito do Senhor possui o profeta Amós, e ele diz a Amazias, a sua mulher vai se prostituir na cidade, os seus filhos vão morrer pela espada, juntamente com você e o rei, e esse povo vai ser levado para o exílio. Pergunta se eles mudaram a direção? Pergunta se a palavra foi aceita e acolhida? Não. 6 meses depois, o sacerdote Amazias estava morto pela espada. Os filhos mortos, a mulher prostituindo-se na cidade, o rei Jeroboão morto e o povo carregado para o exílio, humilhado. Porque eles não acolheram a palavra de Deus. Veja a importância de nós darmos ouvido à palavra,
de nós sermos um povo de coração aberto, de nós não pensarmos que nós já conhecemos tudo, já sabemos tudo, de nós tomarmos cuidado com algo que o Papa Bento XVI tem falado muito e que está aí diante dos nossos olhos, essa realidade do relativismo. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, sendo relativistas, nós não acolhemos a palavra de Deus. Nós não acolhemos a verdade. Nós aplicamos a verdade segundo os nossos conceitos pessoais e não segundo o conceito de Deus. Só que o relativismo, se a gente for olhar, o relativismo individualista, é aquele relativismo que ensina que quem determina a verdade de alguma afirmação é cada indivíduo. Poderia haver tantas verdades quanto os homens existam. Ou seja, aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para a Eliana, para o Fábio, para o Tiago, para você. A sua verdade é uma, a minha é outra. Você já percebeu que isso muitas vezes faz parte da nossa linguagem dentro da igreja? Na minha opinião, isso aqui está errado, a igreja está errada. A igreja tem que evoluir, abrir a cabeça, mudar. É um novo tempo, é uma nova época. Ela não tem que viver como vivia lá na época da cristandade. Ela tem que entrar na dinâmica do tempo. Assim como eu recebi ontem um e-mail dizendo de uma igreja em Minas, não católica, né? Uma igreja que se diz evangélica, que eu acho que até os nossos irmãos evangélicos vão brigar comigo se eu disser que é evangélica, que os dois pastores da igreja se casaram um com o outro essa semana. E estão passando lua de mel. Não sei aonde, aí no Maranhão. Nós somos a igreja do tempo, a igreja moderna. Somos a igreja do tempo. Porque a igreja tem que acompanhar o tempo. Eu concordo com isso e não concordo com aquilo. É assim que muitas vezes nós nos comportamos. E sabe de onde isso vem? Vem lá, sabe, da filosofia grega. Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Olha só. Não é Deus, não é a palavra, não é a doutrina, mas o homem, isso vem lá de Protágoras. E Platão vai testemunhar, vai dizer: Protágoras disse, o homem é a medida de todas as coisas. E olha, entrou na cabeça, tem sido disseminado, e o homem está se destruindo. Verdade ou não é? Olha para aí fora. Liga o noticiário, vai assistir. Olha como que está a política. Olha como estão todas as situações que hoje o mundo está vivendo. Porque o homem é a medida de todas as coisas. Não é mais Deus, sou eu quem decido o que é bom e é mal. Sou eu que falo se é pecado ou não. Para aí, isso aí não é pecado, isso aí é coisa, é criação da igreja, é criação. Hoje eu até recebi também, não foi hoje não, semana passada, um outro irmão dizendo que a Bíblia não é divina, ela é humana. Foi os homens que escreveram, não tem revelação. Para você ver o vento de doutrinas, de confusão, que está sacudindo a humanidade. Protágoras vai dizer, o homem é a medida de todas as coisas. Mas diga para quem está do seu lado. Pergunta para quem está do seu lado, você é cristão? Você é católico? Eu sei que tem outros cristãos de outras denominações me assistindo. Você é cristão? Então diga para o seu irmão, a medida de todas as coisas na sua vida. Se você é cristão, diga para ele, se você é cristão, a medida de todas as coisas é a palavra e a doutrina da igreja. Porque essa palavra tem poder de te libertar e de e libertando você, te dá a possibilidade de conquistar a vida eterna, o céu, que é o lugar que Deus conquistou para você, para mim. Por que o nosso inimigo trabalha incansavelmente para que nós não acolhamos a palavra? Por que vai muita gente para a missa e fica conversando na hora da missa? Se estiver conversando, eu vou tirar o sapato aqui. E eu estou com um sapato pesado hoje, vou dar na sua ideia.
Não é para te machucar, não. É para expulsar o diabo que está te rondando, te atrapalhando a ouvir a palavra. Ele trabalha para nos confundir, para que você não entenda, para que você não escute. Vem um sono, uma distração. Fique em pé se vier o sono, mas escuta a palavra, porque essa palavra de Deus vai te libertar. Vai fazer um exorcismo na sua vida, na sua consciência, no seu coração, em tudo aquilo que você vive. É a palavra de Deus que nos liberta. E a palavra de Deus não entrou no coração desse povo. E continua o profeta Amós: eis que virão dias, diz o Senhor, que isso não aconteça conosco. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Por que isso? Porque quando ele enviou a palavra do profeta, eles não quiseram escutar. Porque quando ele enviou o profeta Amós, eles não quiseram escutar. E eles vão sentir, diz o Senhor. E isso no exílio, no sofrimento, longe da sua terra, na escravidão, na humilhação, longe do templo, sem esperança. Deus está dizendo para eles: olha, porque vocês não quiseram acolher a minha palavra profética, eu estou dizendo a vocês, chegará um tempo em que acontecerá uma fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Meu Deus, que palavra de misericórdia é essa? Que palavra de Deus, de um Deus misericordioso, que não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta. Por que a Canção Nova trabalha incansavelmente na evangelização? Porque nós evangelizamos 24 horas pelo sistema Canção Nova de comunicação. Por que nós promovemos encontros, acampamentos como esse, Encontramos o Cristo? Porque nós gravamos CDs, porque nós gravamos DVDs, porque nós escrevemos livro. Porque nós trabalhamos tão intensamente na obra da evangelização? Porque nós acreditamos que essa palavra tem o poder de, sendo acolhida, transformar a vida das pessoas. E quantos não foram transformados pela palavra pregada com autoridade na Canção Nova? Por que nós gravamos um CD que deu o nome a esse acampamento? Encontramos o Cristo. E qual foi a inspiração? Que esse CD tivesse palavra cantada, palavra proclamada e oração dentro daquilo que os apóstolos ensinaram. Que a igreja não traz nenhuma novidade. A igreja não traz nenhuma novidade, a igreja não vive de novidades. Mas aquilo que é antigo se torna novo na igreja, pelo poder do Espírito. Qual foi a intenção? Anunciar o querigma pela música, pela palavra e pela oração. E quantos testemunhos das pessoas que, ouvindo esse CD de música e oração, foram tocadas, curadas, libertas, tiveram uma vida transformada pela palavra cantada, proclamada e rezada. Porque a palavra tem poder de libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Diga para quem está do seu lado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pronto, acabei de apresentar para você o primeiro exemplo. Você quer seguir esse exemplo? Meu Deus. Esse péssimo exemplo desse povo? Não, né? Um povo que não escutou a palavra, um povo que não mudou a direção, que continuou no pecado, que foi para o exílio, que teve o seu rei morto, o seu sacerdote assassinado pela espada. Você quer seguir o exemplo desse povo? Ai, graças a Deus. Então aplaude o seu irmão que não quer. Glória a Deus por isso. Mas eu quero partir para o segundo exemplo, que é o oposto. Veja que coisa espetacular a liturgia da igreja. O segundo exemplo é o oposto do primeiro.
Veja como começa o próprio que fez a experiência contando como que foi. Veja, o evangelista Mateus vai dizer: naquele tempo, Jesus viu um homem, Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Ele não perguntou para onde. Onde nós vamos? Como vai ser? Não. A palavra diz que ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Veja bem, como que o nosso Deus, como eu disse, a palavra profética proclamada por Amós, pelos outros profetas, quando denunciava, quando trazia situações negativas, quando jogava na cara dos reis, daquele povo, o pecado deles, não era com um intuito negativo, mas era um intuito amoroso de Deus. Olha, vê se vocês acordem, porque eu quero salvar vocês, eu quero dar uma chance para vocês, eu não quero que venha a destruição, porque a destruição não sou eu que estou enviando, é a consequência da opção que vocês fizeram. A morte, o exílio, a opção de desobedecer os mandamentos, está dando essa brecha para o ataque dos inimigos. Por quê? Se você for em Deuteronômio 28, você vai ver: aquele que ouve e obedece os meus mandamentos será abençoado na sua casa, na sua terra, no seu plantio, nos seus filhos. E aí vai continuando as bênçãos lá em Deuteronômio: bendito serás na cidade, bendito no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto das tuas crias. Bendito serão a tua cesta e a tua amassadeira. Bendito serás ao sair, bendito serás ao voltar. Bendito serás, e se o inimigo se levantar contra ti, por 7 caminhos ele fugirá. Veja a promessa daquele que obedece, daquele que segue, daquele que escuta, daquele que coloca em prática. Veja porque Deus exortava aquele povo, e o povo não acolhia, ia para o exílio, sofria horrores pela opção errada que fazia. Mas veja que decisão: imediatamente Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Mateus encontrou o Cristo. Mateus teve um encontro pessoal com o Messias. Cristo significa Messias. Se você for no catecismo da igreja e for estudar lá o catecismo da igreja, Jesus Cristo, quando vai falar no credo, você vai ver o significado. Jesus significa Deus salva. Cristo significa o Messias, o ungido. E imediatamente, diz a palavra, o próprio Mateus testemunha sobre ele. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Veja bem, um pecador. Um homem que era um pecador público. Ele era um judeu, ele não era um pagão. E aqueles pecadores que estavam na casa dele também eram judeus. Porque ali naquela cidade, não era uma cidade de pagãos, era uma cidade de judeus. E ele era um pecador porque ele era um cobrador de impostos. E aqueles que eram considerados pecadores públicos eram porque eles não viviam da maneira que os fariseus determinavam a realidade da lei na íntegra. E Jesus acolhe e chama um pecador. E Jesus senta na mesa com os pecadores. Porque a boa notícia do Evangelho é exatamente isso. E que bom que a realidade da boa notícia do Evangelho seja isso: a oferta da graça de Deus aos pecadores. A oferta da graça de Deus para você. A oferta da graça de Deus para mim. A boa notícia do Evangelho significa isso: a oferta da graça de Deus aos pecadores. Diga obrigado, Senhor. Porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, que apesar das minhas fraquezas,
dos meus pecados, o Senhor quer derramar sobre mim as graças, as bênçãos. Eu mesmo sendo pecador, hoje o Senhor está me dando a oportunidade de receber a boa notícia, a oferta da sua graça a mim, pecador. E essa graça, Senhor, eu acredito que tem o poder de me libertar, de me curar, de me levar para o caminho certo, de mudar o rumo da minha vida. E eu quero, Senhor, fazer uma experiência profunda da tua palavra, da tua graça, que me leve a experimentar, Senhor, a salvação. Eu quero hoje, já no início desse acampamento, te encontrar, Senhor. Eu quero hoje, no início desse acampamento, ser vencido por ti. Vença na minha vida. Eu quero me deixar seduzir pela tua palavra, pelo teu chamado, pela escolha que o Senhor me faz. Eu quero, Senhor, viver a tua vontade, seguir a verdade da tua palavra, seguir a verdade da doutrina da salvação. Eu não quero ser como aquele povo de Israel, que não escutou a profecia de Amós, e por isso foi para a escravidão, e por isso foi seduzido pelo mal, por isso experimentou a morte, a destruição. Eu quero a vida, eu preciso da vida. Eu quero ser seduzido, Senhor, por ti. Eu quero ser encontrado, Senhor, por ti. Assim como Mateus, ali, naquela coletoria de impostos, teve uma trombada, um encontro contigo. Seduza-me, Senhor. Seduza-me, Senhor. Traz a sua mão sobre o seu coração, fecha os seus olhos e escuta. Oh, morte, morte, presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo. Tudo que é meu a ti entrego. Nada quero ter na pobreza. Leve quero ser em teus braços e só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir.
Você é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Veja bem, é exatamente isso que acontece com Mateus. Ele se encontra com o Senhor e ele se deixa seduzir. O Senhor é mais forte, a palavra é mais forte. E veja, essa atitude de se levantar e de seguir, nós temos que ir lá na profundidade da revelação. Aquilo ali era a fonte de renda, era o sustento, era o dinheiro, era a garantia que ele tinha, aquela mesa, aquela coletoria de impostos. Era o emprego que ele tinha, era o que o sustentava. A palavra diz que ele imediatamente se levantou. Era uma fonte segura, mesmo que às vezes essa fonte fosse injusta e desonrosa. E veja, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia continuar exercendo atividades desaprovadas por Deus. Aquilo que ele vivia, a opressão que ele impunha sobre os pobres, o que ele se aproveitava ali naquele emprego dele, lembra? A primeira leitura fala da injustiça, da opressão dos pobres, daquilo que aquele povo em Israel vivia. Veja como eu disse para você, que Mateus é a resposta da atitude que Israel tinha que ter tido. Ele se levanta, ele abandona imediatamente o emprego que ele tinha, porque ele viu que aquele chamado que Jesus estava lhe fazendo era um chamado para que ele fizesse parte da família de Jesus. O Papa Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, quando ele vai refletir sobre os discípulos de Jesus, ele vai dizer assim: em todos os capítulos da ação de Jesus, que até agora consideramos, ele está falando no livro, tornou-se claro que pertence a ele o nós, da nova família, que ele congregou por meio da sua pregação e da sua ação. Tornou-se claro que esse nós, desde o começo, foi pensado universalmente. Não se baseia na descendência, mas sim na comunhão com Jesus, de que ele mesmo é a viva Torá. Ou seja, Mateus ali naquele momento do chamado, ele compreende. Se eu quero estar em comunhão com Jesus, se eu estou nessa hora me abrindo a experimentá-lo, a ter um encontro pessoal com Ele, aquilo que está errado na minha vida não pode mais permanecer errado. Eu preciso deixar com que Jesus transforme. E deixa eu dizer para você que está aqui, você que veio encontrar-se com Cristo, você que já teve um encontro e que hoje Deus está te dando a oportunidade de ter um novo encontro. Você que está começando a ter o seu encontro com Jesus a partir de agora. O meu foi há 17 anos atrás. Mas bem-vindo você que está tendo o seu encontro há um mês. Você que se encontrou com Jesus essa semana e que vai se encontrar aqui, nesse acampamento. Você que está me escutando e em casa, seja bem-vindo. É aqui o seu lugar. Porque a boa nova é a manifestação da graça de Deus para os pecadores. Mas a manifestação da graça de Deus para nos tirar do pecado. Mateus abandonou aquilo que não era aprovado por Deus. Nós precisamos, meus irmãos, colocar a nossa vida diante de Deus e perguntar se aquilo que nós fazemos é aprovado por Deus. Porque para pertencermos à família de Deus, à família de Jesus, e diz o Papa Bento XVI que ali, naquele nós, na família, na nova família que Jesus estava instituindo, que não era uma família de descendência de sangue, mas de descendência espiritual, surgia uma necessidade de uma vida nova. E Mateus toma essa decisão da vida nova. Mateus abandona a sua segurança para estar seguro em Jesus. Será que nós que temos comércio, aqueles que trabalham em diversas realidades, em diversas atividades,
aquilo que nós exercemos no nosso trabalho, até eu mesmo no meu trabalho missionário, será que o que eu tenho feito tem sido do agrado de Deus? Eu me pergunto, será que no estudo de vocês, teólogos, vocês estão honrando e estão agradando a Deus? Ou vocês estão enrolando a Deus no estudo de vocês? No seminário, na vocação, mas também no trabalho. Você que é dono de farmácia e que vende remédio de aborto na sua farmácia, e que vende coisas que você sabe que não são do agrado de Deus, será que isso vai te levar para a salvação? Você que é advogado, que defende pessoas que realmente você sabe que elas são culpadas e você está mentindo, dizendo que elas são inocentes, será que você está agradando a Deus? Você médico, que nega um atendimento a um pobre, será que você tem agradado a Deus na profissão que Ele te deu? Será que você tem agradado a Deus? Porque Mateus, ao encontrar-se com Jesus, imediatamente ele se levantou e disse: ficou para trás, eu começo uma vida nova. Ficou para trás a coletoria de impostos. Você quer babar? Tem tratado bem as crianças que você cuida? Fui lá em cima, estou indo nas profissões mais simples. Você que cuida de casa, você tem agradado, honrado a Deus no seu trabalho, naquilo que você faz? Você que é professora, você está enrolando, ou você está realmente ensinando aquilo que você tem que ensinar para os seus alunos? Ainda mais se você é cristã, ensinar de uma maneira correta, não entrar na enrolação desse governo, que quer muitas vezes enganar e tornar um povo ignorante, para que esse povo não questione aquilo que de errado é feito. Nós temos que pensar se o que nós estamos fazendo, vocês ministros de música, vocês estão agradando a Deus? As atividades que nós exercemos são aprovadas por Deus? Vai dizer o Papa Bento XVI. A aplicação do presente é fácil de intuir. Também hoje é inadmissível o apego às coisas incompatíveis com o ato de seguir a Jesus. Está vendo? É incompatível. Como é o caso das riquezas obtidas com desonestidade. Nós temos que pensar, nós que somos membros de comunidade, nós que temos uma comunidade que trabalha nos meios de comunicação, será que tudo que nós temos feito tem agradado a Deus? Deixa eu dizer para a minha comunidade Canção Nova, será que o que nós temos feito tem agradado verdadeiramente a Deus? Ou nós precisamos, nesse encontro com Jesus, permitir que Ele transforme a nossa vida? Que nós nos levantemos e digamos como Mateus: basta, não dá mais. Ou nós temos sido previdentes? Gente, esse levantar-se, ele é legítimo. Nós fazemos a leitura de uma situação de pecado. Ele se levanta de uma situação de pecado, e ao mesmo tempo é uma adesão consciente a uma vida nova, correta, em comunhão com Jesus. Meus queridos, eu não escolhi a liturgia. Encontrar o Cristo é tomar essa decisão de se levantar e segui-lo com determinação, dizendo: basta, eu não quero mais. Ou a gente vai esperar a destruição vir, como veio para Israel, ou a gente vai esperar o exílio vir, ou a gente vai esperar a desgraça acontecer primeiro, diante da palavra que nos é anunciada. Ontem eu dizia em Lorena, quantos profetas já passaram pelas nossas vidas e nós não mudamos ainda de vida? Quantas palavras proféticas Deus já não pronunciou sobre a nossa vida? Eu digo para você, eu já devo ter ouvido mais de 300 pregações, muito mais, do Monsenhor Jonas Abib, e eu fico me perguntando se a palavra do profeta entrou no meu coração e me transformou. Ontem eu vivi algo interessante. Depois da missa em Lorena, eu atendo o povo, era umas 11h45, eu estava sentado comendo, que foi a hora que eu consegui sentar para comer. Chegou um jovem do nada, claro, eu já conheço ele, se agachou onde eu estava sentado e falou comigo, me chama de pai. Pai, eu vim aqui dizer para o senhor que eu acabei de pedir demissão do meu emprego.
Aí eu olhei para ele e falei assim, é mesmo? Nossa, mas você estava procurando emprego, já, a gente estava rezando para você arrumar um emprego já tem tanto tempo. Ele falou assim, pai, o emprego que eu arrumei está me afastando de Deus, e eu não vou aceitar isso na minha vida. Eu não consigo mais ir na igreja, eu não consigo fazer mais nada para Deus. E outra coisa, um monte de mulher que está lá, estão tudo me tentando, e eu não quero trair o meu Deus. Eu prefiro ficar desempregado do que trair a Deus. Será que nós temos uma coragem dessa? Não estou dizendo para os pais de família agora, vamos ficar... Mas, oxalá se tiverem coragem, porque eu sei que o sustento não faltará. Porque muitas vezes aquilo que nós fazemos, nos lugares que nós estamos, estão nos levando para a condenação. Está nos levando para a condenação. As coisas que nós vivemos. Mateus tomou uma decisão pela salvação. Ele encontrou verdadeiramente o Cristo mudou, ele foi seduzido pela palavra, pelo chamamento. Veja, depois ele vai testemunhar. Você tem a Bíblia aí? Mateus vai testemunhar o seguinte. Abra aí Mateus, capítulo 6, versículo 25. Ele foi testemunha de uma pregação de Jesus. No Sermão da Montanha, Jesus estava instruindo os membros de sua família. Você está lembrado do texto bíblico? Quando dizem para Jesus assim, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Você lembra o que Jesus diz? Quando chegam para ele? Também Mateus testemunha isso no capítulo 12, no versículo 46 e 50. Ele estende os braços assim e diz para os discípulos, eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São membros da minha família. Ele está rejeitando a Virgem Maria? Os parentes dele, os primos que estavam lá? Sim ou não? Não. Só que ali ele está instituindo uma nova família, a família espiritual. A que estava lá fora era de sangue. Os parentes e a Virgem Maria eram a família de sangue. Mas ali ele está dizendo, vocês estão vendo vocês? Aquele que ouve a palavra do meu Pai e coloca em prática, esse é a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Olha aí para quem está do seu lado, fala, você faz parte da família de Jesus. Quem aqui é batizado? Levanta a mão e diga eu. Você faz parte da família de Jesus. Que chique, hein? Você não é fraco não, hein? Mas só faz aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Você quer fazer parte da família de Jesus? Ouvir a palavra e colocar em prática. Veja o que Mateus vai testemunhar. Isso aqui deve ter consolado o coração daquele homem que deixou tudo. Ele vai dizer, versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 25. A gente tem que ler o evangelho da seguinte maneira. Quando Mateus escreveu, já tinha acontecido tudo. Ele está escrevendo agora para lembrar a comunidade do que aconteceu. E ali ele está dando um ensinamento. Veja só. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com a sua preocupação, acrescentar um só dia de duração à sua vida? Diga isso bem forte. Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? Pergunta para quem está do seu lado, você pode, com as suas preocupações, acrescentar um só dia à duração da sua vida? Sim ou não? Achei que podia.
E vai continuar Jesus. E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um só deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como vamos vestir? Os pagãos é que vivem preocupados com tais coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. E veja a marca da decisão de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Vamos decorar essa palavra? É bom a gente decorar. Repete comigo, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mais uma vez, repita, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Agora fala o texto: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Repete mais uma vez, agora, você, sem o padre falar. Buscai o reino dos céus e a sua, e tudo mais vos será dado. Agora sozinho, bem forte, sem ler na Bíblia, hein? E a sua justiça, e tudo mais. Agora fala para quem está do seu lado a palavra: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Qual é a citação? Sem olhar na Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo. O que está escrito? Eita, povo bom de Bíblia! Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mateus capítulo 6, versículo 33. É assim que a gente decora. Você fica repetindo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso é confiar na divina providência. Mateus encontra o Cristo e acredita que o Cristo é o tudo, é o sustento da vida dele. Que encontrando-se com Cristo, ele não podia mais viver naquilo que desagradava. E ele sabia que Cristo, sendo tudo, seria o sustento, seria a força. Ele teria tudo estando do lado de Jesus. E hoje, meus irmãos, nós temos sido treinados, adestrados pelo inimigo, que, usando de muitos artifícios, está preparando o mundo para a manifestação do anticristo. E o que nós queremos? Consumir mais. O que nós fazemos? Dívida no cartão de crédito. Vai comprando e não consegue pagar, porque não sabe viver mais do necessário. É muito sutil o que o inimigo faz. E a televisão é mestra para aguçar o nosso desejo de consumo. Aparece aquele carro lá no deserto. Tá indo lá o cara num carrinho velho. Aí o carro para. Aí desce um cara num carrão. Dá gasolina para ele porque o dele acabou. Depois que o carro vai embora, ele toca fogo no carrinho velho dele porque ele quer o novo. E isso vai entrando. A geladeira nova, a televisão nova, a roupa nova, tudo novo. E a gente vai sendo adestrado a não confiar na palavra. O que Jesus ensinou no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele falou que
É um caminhão cheio de pão? O que é necessário para cada... O caminhão cheio de pão vai estragar. Não vai? Dá bolor? Estraga. A roupa guardada no guarda-roupa dá mofo. Traça, fura. Aí você olha, furou. Nem usei. Estava lá. Porque o nosso inimigo está nos adestrando para a manifestação do anticristo. Por quê? Isso que eu estou falando agora para você do anticristo, isso é bíblico, está na Bíblia. Que o anticristo virá. E isso é teológico, está no catecismo da Igreja Católica. Quem é católico aqui? Está dizendo que antes da manifestação do Senhor na sua segunda vinda, o iníquo, o anticristo se manifestará para enganar os filhos e as filhas de Deus, com promessa de paz, de prosperidade, de abundância. E quando ele vier, aqueles que se decidirem como nós, estamos nos decidindo como Mateus, a nos levantarmos hoje pela experiência com o Cristo e a seguirmos Jesus. Se nós dissermos que estamos seguindo a Jesus e seguirmos verdadeiramente, nós não vamos aceitar a marca do anticristo. Nós não vamos aceitar a marca da besta que está lá no Apocalipse, que diz que será impresso naqueles que forem os seguidores do anticristo. E aí, só vai poder comprar quem tiver a marca. Só vai poder ter acesso à saúde quem tiver a marca. E aí? Quem seguiu o anticristo? E se você não tem consciência dessa palavra, que Deus cuida? E se você não assume que o nosso Deus é o Deus da providência, da provisão, que Deus alimentava o povo no deserto com maná, que Deus fazia cair codornizes para que o povo, quando estava enjoado do maná, comesse carne, que Moisés batia na pedra e saía água, quando o povo estava com sede, e aquele povo murmurador, reclamão, nunca estava satisfeito. Está vendo a insatisfação de onde vem? Só que isso é adestramento do nosso inimigo, para que a gente aceite a ideologia do anticristo. Porque o encontro com Cristo nos leva a uma decisão. E a decisão é seguir a Jesus Cristo e abandonar aquilo que não agrada a Deus. Qual é o texto mesmo? Nossa, estou surpreendido. E qual é? É esse o segredo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas o primeiro que nós temos que buscar é o Senhor. E ao buscá-lo, ao encontrarmos com Ele, como Mateus no Evangelho de hoje se encontrou, nós sejamos capazes de levantar e dar um basta na vida velha. E a dizer, eu acolhi a sua graça, Senhor. Eu me deixei seduzir. Fostes mais forte do que eu. Me subjugaste. Eu até queria fugir, mas o Senhor foi mais forte. Parecia que um fogo me consumia por dentro. E eu não consegui resistir. Vai dizer Jeremias no capítulo 20. Foi isso que aconteceu e isso precisa acontecer conosco. Encontrar o Cristo. É essa experiência de nós sermos de tal forma atingidos que nós somos capazes de deixar tudo para segui-lo. Segundo exemplo a ser seguido, esse sim a ser seguido, o outro não, é Mateus. E o terceiro é a santa que hoje nós celebramos, uma menininha de 12 anos. Olha que coisa espetacular. 12 anos tinha Maria Gorete. Sabe por que ela morreu? Você conhece a história? Não, ela morreu para não perder a virgindade. Olha, nesse mundo tão dado ao prazer, que até mesmo os relativistas dizem, sexto mandamento, peraí, não tem como viver, isso aí é... Qual é o sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. E essa menina de 12 anos,
que morreu no ano de 1902, ela foi atormentada por um jovem chamado Alexandre. Esse jovem se encantou com a formosura dela. E ele tentou diversas vezes, assediando Maria Gorete, ele tentou ter uma relação sexual com ela. Um dia ele foi determinado: se ela não ceder, eu vou matá-la. E foi o que aconteceu. Ele tentou, ela disse que ela não trairia o Senhor dela. Olha que coisa espetacular. Uma menina de 12 anos. Que ela não trairia o Senhor dela, pecando contra a castidade. Que ela o tinha encontrado, que ela tinha experimentado. Olha que educação. E aí eu quero dizer aqui para os pais, estou vendo ali o bebezinho ali. Educa o seu filho na fé. Ensina o seu filho a fé, para que ele não negue a Jesus Cristo nos dias difíceis. Os pais de Maria Gorete ensinaram a fé para aquela menina. O Alexandre chegou, tentou estuprá-la, e ela disse que não. E ele apunhalou. Deu mais de 12 punhaladas nela. Ela foi encontrada caída, levada ao hospital. Ainda sobreviveu por um dia. E ali, olhando nos olhos da mãe dela, antes de morrer, ela disse: mãe, diga ao Alexandre que eu o perdoo. O perdão que Maria Gorete deu para o Alexandre gerou a conversão dele. No dia que Maria Gorete foi canonizada na Praça de São Pedro, pelo Papa Pio XII, quem estava na canonização daquela santa? O Alexandre, convertido a Jesus Cristo, pela força do perdão. O perdão daquela menina levou aquele jovem ao perdão de Jesus Cristo. Mudou a vida. Você está entendendo o que é encontrar-se com Cristo? É ter atitudes radicais, decididas. É acreditar que Deus é forte em nós. Nós somos fracos mesmos, mas Deus é forte em nós. Deus nos dá a capacidade de decidir, de decisão por Ele. E aquela menina, para não pecar contra a castidade, ela derramou o sangue dela e morreu virgem. E hoje nós celebramos uma virgem e Marte. E eu queria que você aplaudisse esse encontro que essa menina teve. O Papa Pio XII, na homilia da canonização dela, ele coloca nos lábios de Maria Gorete as palavras da imitação de Cristo, que diz assim: ainda que eu seja tentada e provada por muitas tribulações, não temerei mal algum, contanto que a vossa graça esteja comigo. Ela é a minha força, ela me aconselha e ajuda. É mais poderosa que todos os meus inimigos. A graça de Deus. O que eu disse? A boa nova é a graça de Deus manifestada na vida dos pecadores. A graça de Deus oferecida, disponível. E o Papa Pio XII coloca nos lábios dessa menina essa palavra: ainda que eu seja tentada e provada por muitas tribulações, eu não temerei o mal, contanto que a vossa graça esteja comigo. Ela é a minha força, ela me aconselha e ajuda. É mais poderosa que todos os meus inimigos. Diga comigo: a graça de Deus é mais poderosa do que todos os meus inimigos. Diga mais forte ainda: a graça de Deus é mais poderosa do que todos os meus inimigos. E com a graça de Deus, eu vou vencer. Eu vou vencer o pecado. E com a graça de Deus, eu vou acolher a palavra de vida eterna. Com a graça de Deus,
Eu vou vencer os vícios com a graça de Deus. Eu vou tomar a decisão de me levantar e, como Mateus, seguir a Jesus Cristo. Por onde ele for, abandonando aquilo que desagrada a Deus e vivendo aquilo que o agrada com toda a intensidade do meu coração. O catecismo da igreja vai dizer assim, meus queridos: o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade da fé e da doutrina cristã. Enfrenta a morte num ato de fortaleza. E de onde vem essa fortaleza? Da graça, da palavra acolhida. De onde vem essa fortaleza de Maria Gorete? Não, Alexandre, eu não vou trair o meu Senhor. De onde veio a força quando Francisco de Assis, tentado na carne, excitado, louco para encontrar uma mulher e pecar, dele se jogar na roseira? E até hoje essa roseira não produz mais espinhos, depois que o corpo de um santo tocou naquela roseira, porque ele queria viver castidade. Numa outra vez na tentação, no meio da neve, ele tira a roupa e ele rola no meio da neve para matar a carne, porque ele queria ser santo, porque ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro não permitia mais desagradar ao seu mestre, o seu Senhor. Você está vendo como que o encontro com Cristo nos compromete? Você está vendo como que ser cristão nos leva a um compromisso tão sério? Porque Deus vai honrar todos nós no dia final. Bate aí nas costas do seu irmão. Ele vai bater nas suas costas assim, ó, igual eu estou batendo. Diga para ele, ele vai bater nas suas costas igual eu estou batendo. Servo bom e fiel. Porque fostes fiel no pouco, eu vou te confiar mais. Entra na casa do meu Pai. Toma o seu lugar na morada do meu Pai. Porque você foi fiel no pouco, e eu estou te confiando muito mais. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: a herança daquele que encontrou a Cristo, que se deixou tocar pela graça e pela palavra de Deus, é o céu. Aleluia, é o céu. E lá no céu a Maria Gorete está intercedendo hoje por nós. E por essa juventude maluca que não aceita a palavra e que caminha para a condenação. Hoje, nesse dia, desses dois testemunhos, de Mateus e de Maria Gorete, eu queria propor para você: Jesus está olhando nos seus olhos agora, e Ele está dizendo para você: vem e segue-me. Jesus está olhando no mais profundo do seu ser, e Ele está dizendo a você agora: vem e segue-me. Qual vai ser a sua decisão, a sua resposta? Quer fazer um ato profético? Quer? Quer fazer como Mateus? Levanta! Fica de pé agora! Isso! E diga comigo: eu estou me colocando de pé, imitando a atitude de Mateus, dizendo: Senhor, ao te encontrar, eu vou te seguir. E tudo que era velho, eu estou deixando para trás. Porque o Senhor é mais forte do que eu. Eu não posso resistir ao seu amor. Eu não posso resistir ao seu amor. Eu não posso resistir ao seu amor. Diga mais uma vez: eu não posso resistir ao seu amor. Seja mais forte do que eu. Ergue lá no alto seus dois braços e canta mais uma vez com a Eliana e com o Tiago.
Ó morte, morte pra esta vida terrena. Te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior, tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo, tudo que é meu a ti entrego. Tudo que é meu a ti, nada quero ter, nada quero ter. A pobreza, leve quero ser em teus braços, leve quero ser em teus braços. Só a ti possuir, só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior, tua força é bem maior do que submete-me. Canta você. Seduziste-me, Senhor, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei. Tua força é bem maior, tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Com os olhos fechados e os braços lá em cima, eu quero convidar você nesse momento a usar a sua fantasia, a sua mente, e imaginar-se nesse momento diante de Jesus, diante do Senhor da nossa vida, da maneira que você o mentaliza, o imagina, e Ele olha nos seus olhos e Ele te chama pelo nome, assim como Ele chamou a Mateus pelo nome, e Ele diz a você: vem e segue-me. Marcos, vem e segue-me. Ele está dizendo a você, Joana, vem e segue-me. Ele está dizendo a você nessa hora, vem e segue-me. Você de pé na presença dele com os braços erguidos, agora dê a sua resposta. Se você quer segui-lo a partir dessa noite, a partir dessa Eucaristia, vá dizendo com a sua voz: Senhor, eu quero te seguir aonde quer que o Senhor vá, mas o seguir na mais profunda atitude de um segmento da tua palavra, do segmento radical dos seus mandamentos. Eu quero experimentar a partir dessa noite, diante da tua presença, a certeza da segurança de caminhar contigo, a certeza e a segurança da sua divina providência, que vai me imunizar contra a manifestação do anticristo, que não vai me deixar seduzir pelas ofertas do anticristo, pelas propostas dos governos mundiais, de tudo aquilo que tem sido implantado e proposto. Senhor, eu quero seguir o Senhor, seguir os seus passos, eu quero te honrar, eu quero, Senhor Deus, seguir a sua palavra, sem tirar uma vírgula e um ponto. Eu quero seguir, porque eu quero experimentar a vida e a vida eterna, Senhor. E se chegar ao ponto de, como a Santa Maria Gorete, eu precisar dar a minha vida, derramar o meu sangue no seu segmento, na decisão radical que eu estarei tomando e estou tomando nessa hora, eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para esse segmento, o preço da renúncia, o preço da cruz, o preço do combate espiritual, mas pagando esse preço, tendo já o vislumbre,
a contemplação da vitória, da certeza da sua presença e da sua promessa, que no final de tudo me honrará com a coroa da glória, que no final de tudo me honrará com a morada celeste, que no final de tudo me honrará com a vida eterna. Eu estou tomando a minha decisão, Senhor, nessa noite. Eu estou tomando a minha decisão. Seja mais forte do que eu. Erga bem alto os seus braços e diga agora para o Senhor: seja mais forte do que eu. Seja mais forte do que eu. Seja mais forte do que eu. Sua força é bem maior. Tua força é bem maior do que eu. 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 Tua força é bem maior. Tua força é bem maior do que eu. Com os braços erguidos, agora é a sua vez de dizer para o Senhor: eu deixo para trás aquilo que não te agradava. Diga para Ele agora, com a sua voz, que você está nessa hora tomando a decisão de deixar para trás. Mateus deixou para trás a coletoria de impostos. Eu não sei o que você precisa deixar para trás, o que não estava de acordo com a doutrina, com o segmento de Jesus Cristo, com a palavra na sua vida. Mas agora é a hora de dizer para Ele que você está determinado a deixar para trás e não olhar para trás, e não chorar as cebolas do Egito, e não sentir saudade do passado, do pecado, da escravidão. É uma hora de libertação para nós. É um momento de uma grande libertação na vida de muitos de nós, dos pesos que nós trazíamos, porque a força de Deus é bem maior do que nós. Ela é bem maior, bem maior. É a força de Deus que agora te dá a capacidade da renúncia, do martírio branco, da decisão, a fortaleza. Declara: tua força é bem maior do que eu. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior do que eu. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior do que eu. Eu quero ouvir a sua voz, força. Tua força é bem. Tua força. Mais uma vez. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior. Tua força é bem. E solta a sua voz na linguagem do Espírito. Deixa agora o Espírito Santo orar pela sua voz e selar tudo aquilo que o Senhor falou e fez em nós. Selar a nossa decisão com esse canto espiritual, com esse canto dos escolhidos, dos eleitos. Deixa brotar dos seus lábios esse canto que nos fortalece, essa oração que é de edificação pessoal, como vai dizer o apóstolo Paulo. Ora para valer, solta a sua voz. Eu quero te escutar, você em casa. A força de Deus é maior do que nós, é maior do que a nossa fraqueza, do que o nosso pecado. A força de Deus é maior. Tua força é bem maior, Senhor, na vida desse povo escolhido, eleito, chamado para fazer parte da família, da sua família espiritual, Senhor. Tua força é bem maior, bem maior. Erga os seus braços o mais alto que você conseguir e declara: tua força é bem maior. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior do que eu. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior. Tua força é bem maior do que eu. Tua
deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Faça um instante de silêncio para que essa palavra possa assentar no nosso coração, nessa terra boa do nosso coração, e produzir os frutos. Porque diz o profeta Isaías que a palavra de Deus não volta para ele, ela cai como a chuva, como a neve, e ela não volta sem produzir o seu efeito. Obrigado, Senhor, porque a sua força é bem maior do que eu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!